Bioquímica. Bioquímica, bioquímica é o estudo das reações químicas. Em bioquímica, a gente vai ver como o nosso corpo é capaz de gerar energia. Então, é o estudo de reações químicas em um ser vivo. É a ciência que estuda as bases químicas da vida. Envolve propriedades de substâncias químicas das células, fenômenos celulares em termos moleculares, né? Certo. Então, a partir disso, já que a gente vai falar sobre substâncias químicas, vamos introduzir o átomo. Uma molécula. A molécula é formada por dois ou mais átomos. Um conjunto de moléculas forma substâncias ou matéria inanimada. E aí a gente tem a divisão, vamos dizer assim. Primeiro vem uma ordem, né? De célula, tecidos, órgãos, sistemas e organismos. Na química, a gente estuda, geralmente no ensino médio, as ligações químicas. Temos a ligação iônica, que pauta-se pela troca de carga, a ligação covalente, que é o compartilhamento de elétrons, e a ligação metálica, que é aquela da nuvem eletrônica. Mas em bioquímica a gente não vai estudar com tanta propriedade estas ligações. A nutrição, uma coisa que é muito importante a gente ter em mente é que nutrição é diferente de alimentação, certo? Por quê? Se a gente for diferenciar a alimentação de nutrição, a gente vai dizer que a alimentação é a ingestão de alimentos envolvendo fatores culturais, sociais e até mesmo regionais. Se você pegar uma pessoa que mora em São Paulo, pega ali as principais refeições dela, e uma pessoa que mora no Amazonas, vai ter uma discrepância alimentar muito grande, porque o que essas duas pessoas comem no café da manhã, no almoço, no jantar e de lanchinho da tarde, se é que comem, né, dependendo da região, por costumes e cultura, essa pessoa vai ter uma discrepância gigante na alimentação com relação a outra pessoa. Então, tem influência regional, cultural, até mesmo de crenças sociais, religiosas. Então, a alimentação é a ingestão de alimentos envolvendo fatores culturais, sociais e até mesmo regionais. Se você não anotou isso, é importante anotar, porque isso pode ser que, dependendo do seu curso, caia em alguma prova. Diferencie alimentação de nutrição. Alimentação é a ingestão de alimentos envolvendo fatores culturais, sociais e até mesmo regionais. E a nutrição, já que é para a gente diferenciar? Já a nutrição é o processo fisiológico e involuntário de processamento e absorção de nutrientes necessários para a manutenção da vida. Vou repetir. Alimentação é a ingestão de alimentos envolvendo fatores culturais, sociais e até mesmo regionais. Já a nutrição é o processo fisiológico e involuntário de processamento e absorção de nutrientes necessários para a manutenção da vida. Nutrir, aí a cabeça da resposta, tá? Diferencie alimentação de nutrição, pronto, ponto final. Nutrir, o que é nutrir? Nutrir é dar ao nosso corpo aquilo que ele precisa. O nutrir depende da idade, do sexo, de doenças, do sedentarismo, da obesidade, etc. Então, nutrir é um termo muito relativo e varia de pessoa para pessoa, porque para cada ser humano há uma necessidade diferente de nutrir, vamos dizer assim. Dentro disso, o que são nutrientes? O que é nutriente? O que é nutriente?
Nutrientes são substâncias químicas que desempenham funções biológicas. A alimentação, aí ponto final, isso é nutriente. Os nutrientes são substâncias químicas que se desempenham funções biológicas. E o que é importante a gente pensar? É que num paciente, por exemplo, que está com traqueostomia, com alimentação com sonda interal, com sonda gástrica ou sonda esofágica, vai ficar meio distraído. Por quê? Porque o ato voluntário de comer, né, não sei lá, comer, nutrir o seu corpo de forma voluntária, é insubstituível. É totalmente diferente, é diametralmente oposto a uma alimentação via sonda, via apenas líquida, por exemplo, também. E nenhuma dessas opções de sonda, geralmente quando o paciente está em UTI, nutre ou supre as necessidades nutricionais. Por quê? Porque o ato de se alimentar é insubstituível. E aí, a alimentação deve conter todos os nutrientes necessários para as funções do organismo, como crescimento e renovação de seus componentes. São esses os macro e os micronutrientes. O que vem a ser macro e micronutrientes? O que você acha que é macro? Macro é o que? Grandão? Pode ser. Os macronutrientes, eles geram energia. E os micronutrientes são cofatores enzimáticos. Pensando na questão de grande ou pequeno, os macronutrientes, para a gente compreender melhor, são estruturas químicas grandes. Macronutrientes são estruturas químicas grandes. Por exemplo, carboidratos, proteínas, lipídios. 3, grava isso. Macronutrientes são substâncias químicas grandoras, são estruturas químicas grandes. Por exemplo, não, são, né? Os as proteínas e os lipídios. Os micronutrientes são estruturas químicas pequenas. As vitaminas, os sais minerais e a água. Eu falei que os macronutrientes geram energia e os micronutrientes são cofatores enzimáticos. Certo. Então, dentre os macronutrientes que a gente tem os carboidratos, proteínas e lipídios, os carboidratos fornecem energia rápida. Fornecem energia rápida. Daqui a pouco eu vou mudar para esta tela do meu caderno. Mas por enquanto eu vou deixar nessa tela aqui como se fosse um descanso, porque esse é um mapa do metabólico muito importante. E aí, se vocês quiserem ir dando uma olhadinha, é importante. Depois, se me pedirem nos comentários, eu posso enviar isso, ó, porque esse daqui eu achei. A minha professora enviou um a priori que estava com a imagem um pouquinho falhada. Depois eu encontrei um, se eu não me engano, nos arquivos da USP, tá? Então eu achei muito bom. Deixa eu ver se eu consigo. Aí, deixei um pouquinho melhor, tá? Então, por enquanto, que eu vou falando dos macro e micronutrientes. Então, os carboidratos geram energia rápida, fornecem energia rápida. As proteínas têm a plasticidade, né? As proteínas formam, vamos dizer que são uma construção, né? As proteínas, elas são, como tem essa plasticidade, elas regulam a plasticidade, vamos dizer assim. São construtores, né? É preciso ingerir proteínas para formar novas proteínas em nosso corpo. E os lipídios que são construtores, as proteínas regulam a plasticidade, os lipídios que são os construtores. E os micronutrientes, dentre os micronutrientes, a gente tem as vitaminas que podem ser hidrossolúveis ou lipossolúveis. As hidrossolúveis, como o próprio nome diz, são solúveis em água, e as lipossolúveis são solúveis em gorduras. Dentre os sais minerais, a gente tem magnésio, zinco, cálcio, ferro e a água, né?
que temos nos micronutrientes, vitaminas, sais minerais e água. As vitaminas lipossolúveis, que são solúveis em gordura, vamos dizer assim, né, que são lipídios, são as vitaminas D, E, K, A. A vitamina D auxilia no controle da calcificação. A vitamina E, importante em questões reprodutivas e desintoxicantes. A vitamina K, é, o excesso da vitamina K pode levar à trombose e a deficiência da vitamina K pode levar a uma hemorragia, porque a vitamina K está relacionada com a coagulação. Um exame muito bom para avaliar a vitamina K é o exame de protrombina. E a vitamina A, cuja deficiência gera cegueira e o excesso blefarite. Certo. Agora chegamos numa parte importante. Metabolismo. Metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem em um indivíduo. O metabolismo pode ser classificado de diferentes maneiras: o anabolismo e o catabolismo. O anabolismo é a síntese de uma molécula complexa a partir de uma mais simples. É sempre uma construção. Então, isso aqui é muito importante mesmo. Antes de ir até para essa parte, eu vou voltar aqui para os macro e micronutrientes para fazer umas perguntinhas, que são muito importantes para provas também. Bom, então nós falamos o que são os nutrientes, que são substâncias químicas que desempenham funções biológicas, e cite os macro e micronutrientes. Agora a gente já sabe que os macronutrientes são estruturas químicas grandes. Exemplo, carboidratos, lipídios e proteínas. Já os micronutrientes são estruturas químicas pequenas, vitaminas, sais minerais e água. Explique a função dos macronutrientes e micronutrientes. Qual a função dos macro e qual a função dos micronutrientes. E cite a menor molécula funcional. A menor molécula funcional. Então, a gente vai falar sobre os macro e micro e a menor molécula funcional. Bom, os macronutrientes geram energia e os micronutrientes são cofatores enzimáticos. Com relação aos macronutrientes, os carboidratos fornecem energia rápida, as proteínas regulam a plasticidade e os lipídios são construtores. Então, essas são as funções. Referente aos micronutrientes, as vitaminas podem ser hidrossolúveis, solúveis em água, ou lipossolúveis, solúveis em gorduras. E os sais minerais incluem magnésio, cálcio e zinco. As menores moléculas funcionais dos macronutrientes, aí agora a gente vai falar das menores moléculas funcionais. O micronutriente tem menor molécula funcional? Não. Por quê? Porque ele já é pequeno, já é uma estrutura química pequena. Então, a gente vai falar das menores moléculas funcionais dos macro, que são a glicose para o carboidrato. Então, o carboidrato, que é um macronutriente, a menor molécula funcional do carboidrato é a glicose. É como se a gente tivesse um tecido muito grande e a gente cortasse uma pontinha desse tecido, e a pontinha desse tecido é a glicose. O tecido grandão é o carboidrato. Então, se a gente for, como é que fala? Quebrar em vários pedacinhos o carboidrato, a gente vai ter a glicose. Com o lipídio é o ácido graxo, então o lipídio é o tecido grandão e a partezinha que a gente cortou do tecido grandão é o ácido graxo. Então, a menor molécula funcional do lipídio é o ácido graxo e a menor molécula funcional da proteína é o aminoácido. Como os carboidratos podem ser classificados? Como assim?
né? Como assim, gente? Como é que os carboidratos podem ser classificados? Calma. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Aqui, ó. Eles também podem ser classificados quanto ao número de carbonos, mas a gente não vai entrar nesse mérito. Nós vamos ficar, por enquanto, no número de sacarídeos. Monossacarídeo, disacarídeo, polissacarídeo, tá? Explique a diferença do nível glicêmico induzido por carboidratos simples e complexos. Vamos lá. Primeiro, vamos falar um pouquinho sobre a função biológica. A unidade funcional é a glicose, a menor, né, molécula funcional do carbo é a glicose. Olha aqui. E cada macronutriente tem uma molécula, a menor molécula funcional, como a gente já citou. A glicose fornece energia para os neurônios, por isso que a gente gosta tanto de doce, né? Porque a gente vai ter mais energia para os nossos neurônios maravilhosos, lindos, perfeitos pensarem. Então, os carboidratos têm uma função importante na nossa digestão, no nosso metabolismo. Como que é o metabolismo dos carboidratos? A gente tem carboidratos simples e carboidratos complexos. Os carboidratos complexos são aqueles integrais, vamos dizer assim, todos aqueles tudo que é integral, né? Ingerir um carboidrato, a digestão começa aonde? Onde a digestão começa quando a gente está falando de carboidrato? Na boca. Por meio de quê? Da mastigação e pela ação de uma enzima muito importante existente na nossa saliva, que degrada o querido amido. É a chamada amilase salivar. Com a deglutição, o alimento também sofre a ação da amilase gástrica no estômago. Então, na boca, amilase salivar. No estômago, amilase gástrica. Então, comeu ali um Snickers. A digestão começa onde? Na tua boca. Por meio de quê? Da mastigação e pela ação, né? Aí tem a mastigação, os movimentos peristálticos, etc. E pela ação de uma enzima importante que vai quebrar ali, degradar o amido, que é a amilase salivar. Com a deglutição, engoliu, o alimento também sofrerá a ação da amilase gástrica lá no nosso querido estômago e depois a ação da amilase pancreática no comecinho do intestino delgado. Depois da ação dessas diversas enzimas, a grande molécula do carboidrato se apresenta como várias moléculas menores de glicose, o que torna possível a absorção no intestino delgado e promove o aumento da glicemia no nosso sangue. A insulina se liga a receptores acoplados à tirosina quinase, que está nas nossas células. E uma vez que esses receptores foram ativados, ocorre a entrada de glicose nas células. Então, vamos repetir novamente esse processo. Comemos um Snickers. A digestão desses Snickers começa onde? Na boca, por meio da mastigação, com a ação da enzima amilase salivar, que é uma enzima que quebra, degrada amido. Quando a gente engole esses Snickers com a deglutição, o alimento sofre a ação da enzima da amilase gástrica no estômago e depois sofre a ação da amilase pancreática no início do intestino delgado. Depois
dessas ações enzimáticas, a grande molécula de carboidrato se apresenta como várias moléculas menores de glicose, então houve uma degradação. O que torna possível a absorção no intestino delgado e promove o aumento da glicemia. A insulina se liga a receptores acoplados à tirosina quinase, presente em todas as células, e uma vez esses receptores ativados, ocorre a entrada de glicose nas células. Então, é assim que acontece a entrada de glicose nas células. Pensando em todo esse processo, é muito, muito legal falar sobre uma coisa. Os seres humanos são seres fototróficos, ou seja, obtêm energia vinda da luminosidade do Sol, ou são seres quimiotróficos, que obtêm energia por meio da oxidação dos alimentos. Nós somos quimiotróficos, então ninguém aqui vive só de luz. Então, os seres quimiotróficos, eles obtêm energia por meio da oxidação dos alimentos. Nós somos considerados quimiotróficos e utilizamos as substâncias oxidáveis presentes nos alimentos, principalmente sob a forma de quê? Das estruturas químicas grandes, que são os carboidratos, os lipídios, as proteínas, aquela batatinha frita, que delícia. Existem também reservas endógenas de carboidratos e lipídios, que vão ser oxidadas entre refeições. E aí elas vão se acumular em lugares, às vezes, indesejáveis, que é aquela gordurinha localizada, sabe? O ser vivo se adapta às condições do quê? Do meio ambiente. E apesar de a gente ter tanta variação, a gente mantém ali uma constância na organização interna. Isso daí, essa organização interna constante, é chamada de equilíbrio dinâmico, com um sofisticado sistema de regulação. O metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias sofrem no meio interno para suprir o organismo de energia, renovar suas moléculas e garantir a continuidade do estado organizado. Vou repetir essa parte de uma forma mais resumida. O metabolismo, grava isso na cabeça, na sua cabeça aí. Por favor, o metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem em um indivíduo. Ah, mas eu quero a parte mais detalhada. Tá bom. O metabolismo é, agora eu estou citando, ditando, né, na realidade, a parte mais detalhada, completa da definição de metabolismo, tá? Então, o metabolismo é o conjunto de transformações que as substâncias sofrem no meio interno. Que meio interno? No corpo, no corpite, para suprir o organismo de energia, renovar suas moléculas e garantir a continuidade do estado organizado, tá? O metabolismo pode ser classificado de diferentes maneiras. Ah, mas peraí, eu não peguei a definição curta e resumida. Eu dito novamente. O metabolismo é um conjunto de reações químicas que ocorrem em um indivíduo. Conjunto de reações químicas que ocorrem em um indivíduo. Este é o metabolismo. O metabolismo pode ser classificado de diferentes maneiras: anabolismo ou catabolismo. E catabolismo, né? Porque são duas coisas discrepantes, tá? Então, o anabolismo é a síntese de uma molécula mais complexa, de uma molécula maior, a partir de uma molécula mais simples, mais michuruquinha. É sempre uma construção, uma construção. Então, o anabolismo é a síntese de uma molécula mais complexa a partir de uma molécula mais simples. O que é síntese mesmo? Em química, gente, a síntese é o processo de criar uma nova substância a partir de materiais mais simples, por meio de reações químicas, onde dois ou mais reagentes se combinam para formar um único produto mais complexo. É uma forma de construção molecular
que exige a seleção cuidadosa de reagentes, condições de reação e, por vezes, catalisadores para alcançar um composto desejado, vamos dizer assim. O que que a gente pode citar de exemplo de anabolismo? Exemplos de anabolismo, a gente tem a síntese de proteínas por meio dos aminoácidos, a formação de glicogênio a partir da glicose e o crescimento muscular, que envolve a construção de novas estruturas. Por meio do quê? Por meio de processos que vão unir as moléculas petílicas, moléculas menores, para formar moléculas maiores e mais complexas. Usando o quê? ATP, energia. E o catabolismo é a síntese de moléculas mais simples a partir da degradação de uma molécula mais complexa. O prefixo cat significa degradação. Bom, então o que a gente tem de diferença entre anabolismo e catabolismo? O anabolismo é simplesmente o contrário do catabolismo. Então, a gente pode dizer que eles são diametralmente opostos, sim. O anabolismo é a síntese de uma molécula mais complexa a partir de uma molécula mais simples. É sempre uma construção. E o catabolismo é a síntese de moléculas mais simples a partir da degradação de uma molécula mais complexa. Então, é uma degradação. Se o anabolismo é construção, o catabolismo é degradação. Vamos ver a diferença do nível glicêmico induzido por carboidratos simples e complexos, tá bom? Aqui eu coloquei um exemplinho de uma curva glicêmica, de pico glicêmico, né? Uma curva glicêmica, aqui tem o tempo, e aqui tem não sei se dá para ver o que eu tô apontando aqui. Eita. Aqui é o tempo deste gráficozinho, né? E o nível de glicose no sangue, tá? Glicemia. Por quê? O prefixo mia se refere àquilo que está no sangue, a glicemia. O açúcar no sangue, glicose no sangue, a glicemia, tá? Então, vamos lá. Isso aqui, ó, essa curvinha aqui que eu vou colocar de verde, só para combinar com... Que aqui, gente, eu escaneei o meu caderno para colocar aqui neste vídeo. Eita, já tá ficando feio. Aí. O que está de azul... Ih, gente, peraí que o papel caiu na minha cabeça. Aí. O que está de azul é você comendo... Qual o seu chocolate preferido? Se você gosta de chocolate, né? Deixa aqui nos comentários. Você comendo um Snickers, por exemplo. O meu é o Snickers. Ou um Milka, ai que delícia, um Alpino, um Toblerone. Ai, meu Deus, vou parar de falar sobre comida. Por quê? Por que que o azul é um chocolate, por exemplo? Porque a gente vai ter um pico glicêmico. O pico glicêmico, ele se refere ao aumento de açúcar no sangue. Então, você tem um aumento rápido de açúcar no sangue. Tanto que sobe aqui, ó, o tempo vai subindo bem rápido. Assim como o açúcar já atinge o pico glicêmico. Só que depois que atinge o pico glicêmico, cai muito rápido. Então, a glicemia não dura tanto, vamos dizer assim, né? A glicose no sangue não dura tanto quando a gente come um chocolate, por exemplo. Porque atinge o pico glicêmico, gera energia, depois essa energia cai. E aí, a gente tem menos saciedade. Por isso que a gente come um chocolate, depois quer mais um, depois quer mais outro, depois quer mais outro. Nunca tem saciedade. É um negócio horrível. E aí, quando a gente ingere alimentos mais integrais, com menos
vamos dizer, menor quantidade de glicose, ou algum alimento em combinação com cereais integrais, com essa parte mais que as pessoas falam que é saudável, gera mais saciedade. Por quê? Eu não tenho um pico glicêmico muito rápido, como na ingestão de chocolate. Ó, para chegar a glicose subir mesmo no sangue, ó, atingir esse ponto máximo, demora. Só que depois que atinge esse ponto máximo, demora a cair o índice glicêmico. E aí depois que cai bem gradualmente. Por isso que a gente tem maior saciedade. Então, explique a diferença do nível glicêmico induzido por carboidratos simples. O que seriam os carboidratos simples? Os carboidratos simples seriam aqueles carboidratos de chocolate, vai, né? Que tem maior nível de açúcar, vamos dizer assim. E os complexos, aqueles que são mais integrais, os alimentos mais integrais. A gente pode dizer, se fosse uma pergunta de prova, que os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente. Os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente. Né? Foi muito rápida essa absorção aqui, ó. Atingiu o pico glicêmico rapidinho. Então, os carboidratos simples, representados aqui pelo azul, eles são absorvidos e digeridos rapidamente, causando um pico glicêmico, pico glicêmico, causando um rápido pico de glicose e insulina. Então, vou ditar novamente: os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente, causando um pico glicêmico rápido, um pico rápido de glicose e insulina, um pico rápido de glicose e insulina. Enquanto carboidratos complexos, que é o platô glicêmico, né? Enquanto carboidratos complexos são digeridos lentamente. Olha como é lento esse processo. São digeridos lentamente, liberando glicose de forma gradual. De novo, os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente, causando um pico rápido de glicose e insulina, enquanto carboidratos complexos são digeridos lentamente, liberando glicose de forma gradual. Por isso que a gente tem maior saciedade. Próximo, explique a relação da insulina com o metabolismo de glicose. A relação da insulina com a glicose é de regulação. Como a insulina atuando com a insulina, né, perdão. A relação da insulina com o metabolismo de glicose é de regulação. Com a insulina atuando como um hormônio essencial para baixar os níveis de glicose no sangue após uma refeição. Isso é importante também porque para a gente não confundir com o glucagon. O glucagon, ele tem um efeito, uma ação hiperglicemiante, então ele aumenta o nível de glicose, geralmente é entre refeições. E já a insulina, ela tende a baixar o nível de glicose, diminuir a quantidade de glicose no sangue, por isso que é após uma refeição. Certo. Essas perguntinhas estão aqui. Estão aqui. Então, a gente já falou sobre esta pergunta, a gente já falou sobre esta. Eita. Aí. A gente falou sobre essa. Agora a gente está aqui. Explique. Essa eu já falei também, né? Acabei de falar. Agora vamos para 7. Quais podem ser os destinos aeróbios da glicose no interior da célula, dentro da célula, e quais os anaeróbios? Primeiro, que anaeróbio é com ou sem oxigênio? Sem oxigênio. Não sei se o ovo ficou feio. E
Aeróbios é com a presença de oxigênio. Então, aeróbios com oxigênio, anaeróbios sem o oxigênio. Vamos lá, vamos falar sobre porque é importante. Então, os destinos aeróbios da glicose. Aeróbios, temos a via glicolítica, a via glicogênese, o ciclo de Krebs e a cadeia respiratória. Vamos voltar lá que é melhor. Aqui. 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 A via glicolítica. Via glicolítica, ela usa o oxigênio, com oxigênio. Isso aqui. Que é a glicose 6-fosfato vai se transformar em piruvato. O piruvato, aí esse daqui é a via glicolítica. Glicose 6-fosfato se transforma em piruvato. E isto é um destino aeróbio da glicose. Aí depois, esse piruvato vai se transformar em acetil-CoA, e vai entrar no ciclo de Krebs. Então, aí depois a gente tem toda essa transformação do oxalacetato em ácido cítrico com 6 carbonos, depois neste ciclo de Krebs, uma mitocôndria aqui. E aí, a gente tem também outra via que transforma a glicose 6-fosfato em glicogênio para músculo e fígado. Então, os destinos aeróbios da glicose são via glicolítica, via glicogênese, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. Agora, a via, o destino anaeróbio da glicose é só um, tá? Só vai ser um. Qual? A glicose 6-fosfato se transformou aqui em piruvato. Essa é a via glicolítica. Agora, do piruvato, a gente vai ter o lactato. Do piruvato em lactato, a gente tem a fermentação lática, que é anaeróbia, sem a presença do oxigênio, a ausência, né, do oxigênio. Esse daqui é um outro mais específico, vamos dizer assim, que é o ciclo de Core. Mas esse é aeróbio, né? A gente não vai entrar nessa de colocar destino aeróbio como core. Por quê? No core, o lactato volta a ser piruvato. Então, de lactato, a gente vai voltar a ter piruvato. Diferente aqui da fermentação lática, né? O inverso da fermentação lática. Vamos falar sobre todas essas vias metabólicas que eu comentei. Bom, a via glicolítica é o termo mais abrangente se referindo ao conjunto de reações bioquímicas que compõem a glicólise. O que é a glicólise? É o processo de quebra da glicose no citoplasma para gerar energia, que é a ATP. Em essência, são sinônimos, né, a glicólise ou a via glicolítica. Mas via glicolítica enfatiza o caminho ou o sistema de reações, enquanto a glicólise foca no processo de degradação da glicose. A glicólise quebra a glicose em piruvato. Aqui, ó. Aqui. A glicose. Eita, não tá. Aí. A glicólise quebra a glicose. Olha aqui, ó. A gente tem uma glicose e a insulina. Aí, a glicólise quebra esta glicose em piruvato. Aí, de glicose passa a ser glicose 6-fosfato pela via glicolítica piruvato.
no citoplasma, produzindo ATP, que é a energia, e o NADH. A gliconeogênese é o processo contrário, criando a glicose a partir de precursores não carboidratos, principalmente do fígado. Olha aqui, ó. Esta daqui é a via glicogênese, tá? Que aí vai criar a glicose a partir de precursores não carboidratos, principalmente no fígado, em músculos, tá? E o ciclo de Krebs, ou ciclo do ácido cítrico, acontece na matriz mitocondrial, por isso tem uma mitocôndria aqui, oxida o acetil-CoA, então o ciclo de Krebs oxida o acetil-CoA, gerando mais NADH, FADH2, CO2, que é o nosso querido dióxido de carbono, e ATP, que é a energia. Por fim, a cadeia respiratória ou fosforilação oxidativa usa as energias dos NADH e FADH2 para bombear protões e sintetizar a maior parte do ATP celular, com oxigênio como aceptor final de elétrons. Resumindo, a via glicolítica é um conjunto de reações que ocorrem a glicólise, na verdade, é um conjunto de reações que acontecem lá no citoplasma da célula, quebrando uma molécula de glicose, que tem 6 carbonos, em duas moléculas de piruvato. E aí, essas duas vão ficar com 3 carbonos cada uma. O objetivo é ter um saldo líquido de 2 moléculas de ATP e 2 de NADH. Essa é a primeira etapa da respiração celular e da fermentação, sendo essencial para iniciar a obtenção de energia por meio da glicose. A gliconeogênese, ou a via glicogênese, é a via metabólica que sintetiza glicose a partir de precursores não carboidratos, como lactato, aminoácidos e glicerol. Acontece principalmente no fígado, mas também acontece no músculo. Garante ali que a célula tenha uma fonte constante de glicose, especialmente entre as refeições, sendo um processo antagônico à glicólise. E o ciclo de Krebs é uma série de reações cíclicas. O que é cíclico? É assim, ó, que forma um ciclo, tá? Basicamente. É uma série de reações cíclicas que ocorrem na matriz mitocondrial, por isso que aqui tem uma mitocôndria. Mitocôndria na célula, vocês lembram? Provavelmente, que serve para respiração celular, né? Então, na mitocôndria, e também é chamado de ciclo do ácido cítrico. O piruvato da glicólise é convertido em acetil-CoA, que entra no ciclo. Ao longo do ciclo, o acetil-CoA é completamente oxidado, liberando CO2, que é o dióxido de carbono. Gera ATP diretamente, ou GTP, mas principalmente na DH e FADH2, que são moléculas ricas em elétrons de alta energia. E por fim, a nossa querida e maravilhosa cadeia respiratória, que é a fosforilação oxidativa, é a etapa final da respiração aeróbica, que também acontece lá na mitocôndria. Os elétrons lá do FADH2 e do NADH são transferidos por meio de complexos proteicos. A energia liberada por meio dessa transferência de elétrons é usada para quê? Para bombear prótons, H+, para fora da matriz mitocondrial, criando assim um gradiente eletroquímico. Os prótons, quando voltam lá para a matriz mitocondrial, pela enzima ATP sintaxe, impulsionam a síntese da maior parte do ATP produzido pela célula. O oxigênio atua na cadeia respiratória como aceptor final de elétrons. E aí, a gente também vai ter, como eu já falei, que é a única aqui que a gente viu anaeróbia, a fermentação lática, tá?
que não usa oxigênio. A fermentação lática é um processo metabólico que converte a glicose em energia e ácido lático. Basicamente isso. É, então, é um processo metabólico que converte glicose em energia e ácido lático, tá? Uma coisa importante, estava falando do ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs acontece na matriz da mitocôndria, na matriz mitocondrial, e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. Então, ciclo de Krebs na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas mitocondriais. A fermentação lática acontece de forma anaeróbica, então na ausência de oxigênio, o que torna um processo de baixa produção de energia em comparação com este processo lindo, maravilhoso que a gente falou, tá? E aí resulta apenas em 2 moléculas de ATP comparada à respiração celular. Deixa eu ver o que mais. Diferencia anabolismo de catabolismo. Anabolismo é a síntese de uma molécula mais complexa a partir de uma molécula mais simples. Catabolismo é a síntese de moléculas mais simples a partir da degradação de uma molécula mais complexa. Vamos ver o que mais, aqui tem outro. Como uma via metabólica pode ser regulada? Como uma via metabólica pode ser regulada? Vamos ver isso aqui no processo enzimático. Enzimas, enzima quinase. A gente tem a incorporação. Uma enzima quinase incorpora, ou seja, ela transfere um grupo fosfato para outra molécula. Esse processo é chamado de fosforilação. Esse grupo fosfato, que é esse P aqui, é geralmente obtido de uma molécula doadora de alta energia, como, por exemplo, o ATP. ATP, ó, se a gente for parar para pensar, ATP, esse P é do quê? Fosfato. E esse A é adenosina, T de tri, e P de fosfato. Fosfato. Não dá para ver com essa. Tudo bem. É adenosina trifosfato, tá? Então, a enzima quinase incorpora um grupo fosfato para outra molécula e esse processo é chamado de fosforilação. As quinases são enzimas que catalisam a transferência de um grupo fosfato, O ATP é fonte comum de grupos fosfatos para as quinases. A enzima transfere o fosfato para uma molécula específica, que é o substrato. A maioria das quinases requer a presença de um íon metálico divalente, como, por exemplo, o magnésio, para transferir esse fosfatinho. E aí, a gente tem também as hidrogenases e as desidrogenases, tá? As hidrogenases são um grupo diverso de metaloenzimas que vão catalisar a reação reversível do hidrogênio, podendo produzi-lo ou oxidá-lo, sendo essenciais no metabolismo anaeróbico, sem oxigênio, e potenciais para fontes de energia limpas. Já a desidrogenase não é, ela pode se referir a, como é que fala? A desidrogenase pode se, nossa, me fugiu a palavra da cabeça. A desidrogenase tem como função ali remover hidrogênios de uma substância, tá? Então, vai remover os hidrogênios de uma substância, desidrogênio, né? Que é oxidada e transferem para outra molécula que vai ser reduzida. Por exemplo, a lactato desidrogenase, que é o LDH, associado geralmente ao nosso colesterol, o LDH,
LH, acho que é isso. Se eu estiver falando besteira, vocês me corrijam aí no comentário, tá? Mas a lactato desidrogenase, ela converte lactato em piruvato e vice-versa, usando ali o NAD+, como aceptor ou doador de hidrogênio. Agora vamos ver as mutases. Mutases. O que que esse nome remete para a gente? Mudança, não é isso? Uma mutase é uma enzima da classe das isomerases que catalisa o movimento de um grupo funcional de uma posição para outra dentro da mesma molécula. As mutases, então, resumidamente, elas vão catalisar transferências de grupos intramoleculares. O que que é catalisar? O que você acha que é catalisar? Catalisar é acelerar um processo numa reação química. É como se você aumentasse ali a velocidade. Você estava ali dirigindo um Celta, aí você foi para um Porsche. Vrum, aí pisou mesmo no acelerador e foi. Foi com Deus. Então, a mutase, ela catalisa, aumenta a velocidade da reação de transferências dos grupos intramoleculares. O que seria intramolecular? Intramolecular é um processo que acontece dentro de uma estrutura, de uma molécula, tá? Dentro da molécula. O que mais a gente vai falar aqui? A isomerase. Isomerase, que é a síntese de isômeros ou enantiômeros. A função de uma isomerase é acelerar reações que envolvem um rearranjo intramolecular, transformando uma molécula na sua forma isômera. O ciclo de Krebs, de novo, vamos repetir, ocorre na matriz mitocondrial e a cadeia respiratória nas cristas. Nas cristas. O ciclo de Krebs. Ciclo de Krebs. De novo, vamos para o ciclo de Krebs. Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui um pouquinho. Aí. Ah, tá. Vou aumentar aqui. Isso. O ciclo de Krebs é aquela via metabólica que acontece na matriz mitocondrial, onde o acetil-CoA é oxidado, ele entra aqui no ciclo para gerar, a partir de uma molécula de glicose, 2 CO2, então 2 dióxido de carbono, 6 NADH, 2 FADH2 e 2 ATP, ou GTP. O ciclo começa quando a molécula de 2 carbonos, acetil-CoA, se une a oxaloacetato. Então, acetil-CoA, que tem 2 carbonos, se une ao oxaloacetato, que tem 4 carbonos. Formando, assim, o citrato, com 6 carbonos. Aqui, ó, isocitrato, tá vendo? Porque, ó, se eu junto 2 carbonos com mais 4, eu vou ter 6. Então, aqui no caso, a gente tem 6 carbonos. Nossa, esse 6 ficou, assim, uma coisa maravilhosa, né? Só que não. Vou tentar fazer com essa caneta aqui. 6 carbonos. Então, juntou aqui. Da onde veio esses 6 carbonos? Veio daqui, ó, do 2 e do 4. Por quê? O acetil-CoA se uniu ao oxaloacetato, e aí a gente teve aqui o citrato, com 6 carbonos. Ao longo de várias reações aqui de oxidação, que a gente tem, o citrato, esse aqui, perde 2 carbonos na forma de dióxido de carbono.
Uma pequena quantidade de energia é capturada na forma de ATP. A maior parte da energia vai ser armazenada na forma de NADH e FADH2, que carregam elétrons para a cadeia de transporte de elétrons. No fim dessas reações, o oxaloacetato é regenerado, permitindo que o ciclo comece novamente com outra molécula de acetil-CoA. Vamos aqui. Por que eu estou falando de tudo isso? Para falar como é que uma via metabólica pode ser regulada. Toda via metabólica tem uma enzima marca-passo que deslancha, acelera a via, tá? A enzima marca-passo da via glicolítica é a fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase. A enzima marca-passo da via glicolítica é a fosfofrutoquinase. Fosfofrutoquinase. A enzima marca-passo da via glicolítica é a fosfofrutoquinase. Por quê? Porque toda via metabólica tem uma enzima marca-passo que vai acelerar a via metabólica. No caso, a da via glicolítica é a fosfofrutoquinase, tá bom? Fosfofrutoquinase. Isso é bom guardar no coraçãozinho. E toda a via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final, pois este acúmulo do produto final inibe a enzima. Via glicolítica, a gente tem de novo glicose 6-fosfato. A via glicolítica, o substrato da via glicolítica é a glicose 6-fosfato. Sempre o substrato da via glicolítica é a glicose 6-fosfato. O substrato da via glicolítica é a glicose 6-fosfato e seu produto é o piruvato. A via glicolítica acontece no citoplasma da célula assim que a glicose entra na célula. Então, o substrato da via glicolítica é a glicose 6-fosfato e o seu substrato é o piruvato. A via glicolítica acontece no citoplasma da célula assim que ela entra na célula. O substrato é a glicose 6-fosfato e o produto é o piruvato, mais especificamente, 2 piruvatos. Ela acontece no citoplasma assim que a glicose entra na célula. Então, a glicose 6-fosfato, ela se transforma em frutose 6-fosfato, se divide em frutose 1,6-fosfato, a partir da enzima marca-passo, que é a fosfofrutoquinase, e aí tem as divisões, né? A via glicolítica é um processo que quebra a glicose em duas moléculas de piruvato, produzindo um saldo líquido de 2 ATP e 2 NADH. O processo que acontece no citoplasma se divide em duas fases: a fase de investimento, que vai consumir ATP para ativar a glicose, e a fase de compensação, que produz ATP e NADH. O piruvato resultante pode então ser usado na respiração aeróbica ou na fermentação anaeróbica. A fase de investimento envolve as primeiras 5 etapas que utilizam as moléculas de ATP para fosforilar a glicose. Então, a glicose é convertida em glicose 6-fosfato. A glicose é convertida em glicose 6-fosfato. Essa é a fosforilação da glicose. Depois vem a isomerização, onde a glicose 6-fosfato é convertida em frutose 6-fosfato. Aí depois vem a segunda fosforilação, onde a frutose 6-fosfato é convertida em frutose 1,6-bifosfato. Depois, a gente tem a clivagem, onde a frutose 1,6-bifosfato é dividida em duas moléculas de 3 carbonos, 3 e 3. E depois, a gente tem a isomerização, onde as moléculas de 3 carbonos são convertidas em gliceraldeído 3-fosfato. Desculpa, cadê seu livrinho de receita?
Então, as moléculas de 3 carbonos são convertidas em gliceraldeído 3-fosfato, fosfogliceraldeído, que é muito mais tóxico para o nosso organismo. Gliceraldeído, aqui, ó. Gliceraldeído 3-fosfato. Aí, esta daqui, tudo isso aqui foi a primeira fase. Vou anotar direitinho aqui. A primeira fase. Ó, então, beleza. Essa daqui foi a fase 1, fase de investimento, tá? Agora, a gente tem a segunda fase, que é a fase de compensação, de produção de energia. As 5 etapas restantes resultam na produção de ATP e NADH. Então, o gliceraldeído 3-fosfato, esse aqui, é oxidado formando o ácido 1,3-difosfoglicérico. Aqui. Aí a gente tem produção de ATP. Uma molécula de ATP é formada a partir do ácido 1,3-difosfoglicérico. O ácido 3-fosfoglicérico sofre desidratação, formando assim o ácido 2-fosfoglicérico. Aqui, ó. 2-fosfoglicerato. O ácido fosfopirúvico transfere seu fosfato para formar mais uma molécula de ATP. O ácido pirúvico, que é o piruvato, é o produto final. Olha aqui, lindo, maravilhoso. É o produto final. E essa é a segunda fase de compensação. Então, tudo explicado até agora, referente ao processo de enzima, etc. Vou apagar isso agora para limpar aqui. Bem melhor assim, né? Vamos limpar. Vamos limpar. Limpando tudo. Ó, vou tirar foto aí. Aí, a gente tem a pergunta 9. Como uma via metabólica pode ser regulada? Toda via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final. Toda via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final, pois este inibe a enzima. E a nossa última pergunta é a seguinte. É a seguinte, ó. Eita, vou limpar aqui também, que tá bem poluído, né? Aí. A última pergunta é: qual é a enzima marca-passo da via glicolítica? Ou glicólise, né? Glicólise. Então, qual é a enzima marca-passo da via glicolítica? A gente falou que a enzima marca-passo da via glicolítica é a fosfofrutoquinase, né? E qual que é o substrato e o produto da via glicolítica? O substrato é a glicose 6-fosfato e o produto é o piruvato, tá? Então, eu vou falar novamente sobre essas perguntas aqui, respostas, só para a gente fixar, tá? Mas o vídeo em si já acabou. Eu agradeço muito para quem ficou até o fim aqui do vídeo. Espero que você tenha entendido, compreendido essas informações de coração. Eu espero ter contribuído na sua parte, no âmbito de estudo acadêmico, tá bom? Seu. Então, vamos lá. Nossa, ficou tudo riscadinho aí, tá bom. Diferencia alimentação de nutrição. A alimentação é a ingestão de alimentos envolvendo fatores culturais, sociais e até mesmo regionais. Já a nutrição é o processo fisiológico involuntário de processamento e absorção de nutrientes necessários para a manutenção da vida. O que são nutrientes?
Nutrientes são substâncias químicas que desempenham funções biológicas. Os macronutrientes são estruturas químicas grandes, por exemplo, carboidratos, lipídios, proteínas. Já os micronutrientes são estruturas químicas pequenas, vitaminas, sais minerais e água. Os macronutrientes geram energia e os micronutrientes são cofatores enzimáticos. Com relação aos macronutrientes, os carboidratos fornecem energia rápida, as proteínas regulam a plasticidade e os lipídios são construtores. Referente aos micronutrientes, as vitaminas podem ser hidrossolúveis, solúveis em água, ou lipossolúveis, solúveis em gordura. E os sais minerais incluem magnésio, cálcio e zinco. Magnésio, cálcio e zinco. Tá? As menores moléculas funcionais de macronutrientes, ó, para quem está perdido, eu tô aqui, tá? Nessa pergunta. As menores moléculas funcionais dos macronutrientes são glicose para o carboidrato, ácidos graxos para lipídios e aminoácidos para as proteínas. Agora, como que os carboidratos podem ser classificados? Os carboidratos são classificados em monossacarídeos, disacarídeos e polissacarídeos. Explique para mim a diferença do nível glicêmico induzido por carboidratos simples e complexos. Os carboidratos simples são digeridos e absorvidos rapidamente, causando um pico rápido de glicose e insulina, enquanto carboidratos complexos são digeridos lentamente, liberando glicose de forma gradual. Explique a relação da insulina com o metabolismo de glicose. Ué, tô nessa pergunta 6 aqui, não quer grifar, mas eu tô nessa 6, tá? Explique a relação da insulina com o metabolismo da glicose. A relação da insulina com o metabolismo da glicose é de regulação, com a insulina atuando como um hormônio essencial para baixar os níveis de glicose no sangue após uma refeição. Quais podem ser os destinos aeróbios, ou seja, com a presença de oxigênio, da glicose no interior da célula e quais os anaeróbios? Esse aqui é importante também. Vamos ver o porquê? Aeróbios via glicolítica, via glicogênese, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. São 4, então, que podem ser os destinos aeróbios da glicose. Via glicolítica, via glicogênese, ciclo de Krebs e cadeia respiratória. E os anaeróbios, a fermentação lática, beleza? Diferencia anabolismo de catabolismo. Anabolismo é a síntese de uma molécula mais complexa a partir de uma molécula simples. Catabolismo é a síntese de uma molécula mais simples a partir de uma molécula a partir da degradação de uma molécula mais complexa. Como uma via metabólica pode ser regulada? Toda via metabólica é regulada pelo acúmulo do produto final, pois este inibe a enzima. E por fim, qual é a enzima marca-passo da via glicolítica ou glicólise? A enzima marca-passo é a fosfofrutoquinase. Qual que é o substrato? O substrato é a glicose 6-fosfato e o produto final é o piruvato. O produto da via glicolítica é o piruvato.